Hã? Lá no início, é lá mesmo. Amém? Sim. Amém. Amém, glória a Deus. A paz do Senhor esteja em cada um dos irmãos. Amém. Vamos dar início à abertura do nosso culto, né? Nós estamos aqui para adorar e agradecer tão somente o nosso Deus, aquele que nos levanta todos os dias, aquele que cuida de nós todos os dias. Onde quer que nós vamos, o Senhor está conosco. E nada mais justo e agradável aos olhos dele que nós aqui viemos para adorar. Amém, igreja? Amém. Então eu vou ler em Salmos. Vou passar em Salmos 9. E eu cumprimento os irmãos das redes sociais que vão estar nos ouvindo e adorando o nosso Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Amém, amém? Amém. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Confiarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederem e caíram, e perecerão diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentas no tribunal, julgando justamente. Repreendeste as nações, destruíste os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. O 7. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. E ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Só até aqui, irmãos. Irmãos, o Senhor fala claramente que o Senhor não desamparará os que buscam a Ele. E hoje nós estamos vivendo numa sociedade, numa nação, num mundo, que as pessoas não estão crendo que Jesus vai voltar. As pessoas estão andando do jeito que quer, fazendo o que quer, da maneira que quer. E muitos acham que quando Jesus vier buscar a tua igreja, vão ser perdoados dos teus pecados. E as pessoas hoje em dia fazem os pecados, cometem os pecados sabendo. Eu mesmo, tem hora que eu vejo tanta coisa, que eu fico pensando, e as pessoas dizem assim, quando Jesus voltar, eu só pedir perdão, ele vai perdoar porque ele é misericordioso. Realmente Jesus tem esse poder, ele é misericordioso, ele é bondoso, mas quando ele diz sim, ele diz sim. Mas quando ele diz não, é não. É verdade. Então que nós, como igreja, que nós venhamos buscar mais, Amém. até por aqueles que não conhecem Jesus. Os nossos familiares, que hoje vivem da maneira que vivem gastando o tempo deles com bebida, com outras adversidades que tem neste mundo, que acham que é a felicidade de Jesus, né? Que acham que, é igual minha irmã mesmo disse para mim, mas a minha vida é muito curta, e eu tenho que curtir o máximo, porque eu não sei o dia da minha manhã. Certinho que ela falou, mas só que da maneira que ela busca, eu considero como errado, porque a vida dela é só com bebedice, com cigarro e tudo mais. Para quem viveu um momento difícil, que foi a cirurgia que ela fez, já comentei aqui com os irmãos, a cirurgia que ela fez na cabeça, depois de praticamente 2 anos, ela voltou a ter problemas novamente na cabeça. Começou inchaços, e agora ela está passando por uma bateria de exames. Mas é o que nós sempre falamos para ela.
Você não levou sua vida da maneira que era para ter sido levada. Porque quando ela passou por tribulação, o que ela fez? Ela buscou Jesus. Ela foi na casa do Senhor e sempre buscava o Espírito Santo, sempre orando. Passou um tempo, ela esqueceu de Jesus. Como muitos hoje em dia fazem, né? Quando está passando por tribulação, o que acontece? Busca Jesus. E quando recebe a bênção, abandona Jesus. E o que acontece com ela? Que ela está retrocedendo para trás. E eu digo, Jesus mais uma vez está tocando nela, para que ela abra os olhos, para que ela abra o coração, para que ela enxergue novamente que a felicidade dela está em Jesus. A felicidade ela não está na vida que ela leva. Ela se diz uma vida feliz. Mas eu oro por ela, e eu creio em nome de Jesus que os olhos dela e os ouvidos vão se abrir. E assim é a nossa sociedade, assim é o nosso mundo que nós vivemos. As pessoas não têm amor mais para com os outros, as pessoas só querem fazer maldade para com os outros. Vai chegar um momento, vai chegar um dia que elas não vão encontrar nem o nome de Jesus mais. Quando elas resolverem acordar para a vida, não vão encontrar Jesus mais, porque o tempo é esse. É agora que nós devemos buscar o Senhor. Que o Senhor venha também nos capacitar, irmãos, para que nós possamos levar a Tua palavra para aqueles que não conhecem, para aqueles que necessitam. Porque hoje mesmo eu conversando com uma amiga, ela estava muito atribulada, com o coração muito doído, e eu falei muito de Deus para ela, e ela me agradeceu. Eu falei assim, Rosimeire, muito obrigada pelas tuas palavras, porque eu estava precisando. E muitas das vezes, a gente deixa de falar, de mim, deixa de falar para o irmão o que ele deve ouvir de medo, de vergonha. Às vezes eu estou a ponto de falar alguma coisa para aquela pessoa que está tão necessitada de Jesus, aí eu recuo, às vezes por vergonha. Sinceramente, irmãos, às vezes eu sinto vergonha. E eu não quero isso para mim. Eu sempre peço ao Senhor, eu não quero isso. Eu quero falar do Teu amor, eu quero falar da Tua misericórdia para aqueles que precisam, que necessitam. Porque o Senhor Ele veio e está aqui para nos abençoar, para nos livrar de todo o mal, tirar toda a nossa angústia, toda a nossa tristeza, e nunca que a gente se desista. Eu falei para ela assim, nunca desista de buscar o nosso Deus, nunca desista. Mesmo que você ache que não vai dar certo, não é isso, não é para mim, por que acontece só comigo? Mas a gente não deve, eu mesmo falo para mim todos os dias isso, você vai conseguir. Basta você crer, confiar e buscar a presença do Senhor. E nós estamos aqui para isso hoje, tá? Agradecer o nome do Senhor Jesus por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. Que a igreja se levante e vamos buscar o nosso Senhor com oração, com o nosso coração aberto para Ele, que o Espírito Santo possa habitar em nosso coração esta noite, que Ele possa nos guardar, que Ele possa nos livrar de todo laço. E Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sou Tua serva, Pai. Coloco-me diante de Ti, Espírito Santo de Deus que está neste lugar. Oh Pai, querido, vai de encontro à Tua igreja neste momento, oh Pai. Visita cada coração angustiado, Pai. Visita cada pessoa, Pai, que está a ponto de desistir, porque não acredita mais neste mundo, Pai. Que desiste da sua própria vida, Senhor Jesus. Oh Pai, de amor, de misericórdia, vai de encontro, Senhor. Leva, Pai, alegria nos corações que estão tristes, Pai, desamparados, Senhor Jesus. E coloca na Tua presença também, Pai, todos os Teus filhos que aqui estão, Senhor. Coloca a família de cada um, Senhor. O Senhor vai de encontro a cada um deles. E coloca na Tua presença também, Pai, aqueles que acreditam que a felicidade vem através de um copo de cerveja, que a felicidade, ó Pai, venha através de um cigarro, Senhor Jesus. Que eles possam perceber, Senhor, que a felicidade não está neste mundo, que a felicidade não está no que eles acreditam, mas sim que a felicidade, Senhor, está em Ti. Oh, glória, eu agradeço, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade, por estar mais uma vez na Tua casa, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Sim, Senhor, obrigada, Pai, por estarmos na Tua presença, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor, Pai, tem
cuidado de cada um de nós. Graças nós te damos, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor, pelo teu carinho, ó Deus, por cada um de nós. Porque por mais que nós passamos, meus amados, por lutas, por enfermidades, o inimigo muitas das vezes ele tenta contra as nossas vidas, mas maior é Deus que está em nós. Amém. A nossa fé, a nossa esperança é o que nos levanta a cada dia. Nós precisamos cada dia buscar mais do Senhor, mais da presença de Deus, interceder por este mundo caído, né, que o inimigo tem cegado, que o inimigo tem lançado no coração das pessoas, para que venham buscar só alegria momentânea, prazeres que o mundo oferece, mas que o Espírito Santo, ele venha falar em cada coração, que nós como igreja do Senhor, nós possamos interceder por cada um da nossa parentela, por cada um da nossa descendência, que o Espírito Santo, ele venha tirar todas as escamas, toda a cegueira, em nome de Jesus, que a presença do Senhor, ela possa nos encher nessa noite, que nós possamos sair daqui renovados, para que esta semana, Deus, que se inicia, seja semana de bênçãos, semana de oportunidade, para falarmos de Ti, ó Deus, para as pessoas, que o Senhor nos capacita, Pai, que o Senhor nos use, ó Deus, segundo o desejo do Teu coração. Graças nós te damos, ó Deus, por estarmos aqui. Toda a honra e toda a glória nós damos a Ti. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Vamos adorar o nosso Deus com todo o nosso coração. Amém? Amém. Vamos começar este louvor agradecendo a Deus, né, declarando o nosso amor ao Senhor. Amém? Aleluias. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até
Santo
maravilhoso, Senhor Deus. Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém? Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, né? Está fresquinho o tempo. Não está aquele calor horrível, né? Deus é maravilhoso. Ele prepara tudo para nós. Amém. Toda honra e toda glória, amado, seja dada ao nosso Deus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em Deuteronômio. Aleluias. Obrigado, pastor. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26. Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 26. Glória a Deus. Aleluia. Todos se encontraram? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu hoje vos ordeno. A maldição, se não cumprirdes os mandamentos, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguires outros deuses que não conhecestes. Amém, irmãos? Aqui Deus está dando uma ordem. Primeiro ele fala, né, que a bênção é quando nós cumprirmos o que está na palavra, o que está aqui na palavra de Deus. Ele deixou claramente para nós os mandamentos dele, para que nós obedecemos. Não é antigo, é hoje. Aqui a palavra está falando. Eis que hoje, dia 23 de março de 2025, há quantos mil anos atrás foi escrita a palavra de Deus? Mas ela fala conosco hoje, Amém. no século 21. Então diz, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. O que ele falou para Adão para isso? Você pode tudo é lícito para você. Só isso aqui que não pode. Ele obedeceu? Não. Mas nós, hoje, graças a Deus, conhecemos, obedecemos e cumprimos aquilo que Deus tem feito por nós. Amém, irmãos? É muito fácil, não é difícil. É somente obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que você ir a pé daqui para a Trindade. Obedecer é melhor do que você entrar aqui de joelhos. Porque isso, Deus não se agrada. Amém? Nessa noite, você for ofertar, a missionária Olga vai entregar o envelope. E que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Esperança para os perdidos, tu és a paz dos cansados, tu és. Ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes
Deus. Aleluia. Quem quer ver a salva de palmas ao Senhor, amém? Irmãos, temos algum testemunho? Alguém quer dar um testemunho? A pastora Reusa teve um problema de pressão, foi para o médico e vamos estar orando por ela para que Deus possa estar estabilizando, né? A pressão dela que abaixou muito. Pressão alta é perigoso, pressão baixa é mais ainda, né? Então que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja ali onde ela está, que o pastor Ivan quer levá-la ao médico, e que em nome do Senhor Jesus, que ela possa voltar para casa medicada, alegre e feliz, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E que todas as pessoas que estão viajando, ou mesmo não puderam vir hoje, que Deus cubra cada um com teu manto santo de proteção, guardando, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite. Agora vamos alimentar da palavra com o nosso pastor Claucione. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada. Graça e paz, igreja. Amém. Deus é bom, né? Tudo. O pastor Ivan está ali, levando sua esposa. Amém. Lembrei que a minha também está ali realizando o sonho dela, está ali na Inglaterra. É um sonho dela conhecer aquele lugar. Amém. Deus abriu a porta, abençoou e ela está lá. Amém. Nós conversamos, né? Foi de comum acordo entre nós dois e ela está lá, né, irmãos? Daqui o visto 6 meses ela aqui o visto dela é para 6 meses. Ela pode vir antes, Ou depois. ou de repente vai todo mundo, né? Né? Mas está nas mãos de Deus, né? Às vezes eu converso com ela está muito contente em lugar, realizando o sonho dela mesmo, né? Glória a Deus. E se ela está feliz, todos nós estamos felizes por ela. Amém? 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 13. Amém? Eu de Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 4, verso 13 em diante. Amém? Eu falei? Diz assim, ó. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de carta, os livros, principalmente os pergaminhos. Versículo 21 agora. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente e Lino e Cláudia, a todos os irmãos te saúdam. Amém? Vamos fazer mais uma oração. Soberano e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado por poder estar aqui, Senhor. Obrigado pela você estar realizando o sonho da minha esposa. Obrigado, Deus, por cada irmão que se encontra aqui neste lugar, Pai. Obrigado pela membresia da Igreja Vida, Pai. Que em nome do Senhor Jesus possamos ser abençoados pelo Senhor. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Usa-me conforme o teu querer, Pai, para falar aos corações em nome de Jesus. Amém? Paulo aqui estava na prisão. Escreveu essa carta para Timóteo, fazendo um pedido para Timóteo. 2 pedidos, aliás. Timóteo, quando você vir, traz a capa. A capa que eu deixei em Troade. Mas ele faz um adendo, uma advertência. Timóteo, mas vem antes do inverno chegar. É claro que naquela prisão, que Paulo estava preocupado era com o frio, com o inverno que ele iria passar. Mas também nós podemos parafrasear esse texto, falar de um esfriamento, porque inverno para o quê? De frio. E Paulo queria aquela capa para se aquecer. E quando vemos capas na palavra de Deus, capa fala o quê? De revestimento, de unção e de autoridade. Assim como Paulo, muitas vezes nós também precisamos querer e almejar, desejar a capa, o revestimento do Senhor, antes que o inverno, que o esfriamento chegue. Muitas vezes o esfriamento vem e nós nem percebemos.
As coisas estão esfriando, as pessoas estão mornas, estão se desviando, estão saindo da igreja, e parece que nós não percebemos ou não nos preocupamos. E antes que isso aconteça, Paulo, eu preciso de autoridade, eu preciso de um revestimento, eu preciso da minha capa, eu preciso de uma unção. Então Deus quer colocar no nosso coração, na nossa vida, antes que o esfriamento chegue, antes que o inverno chegue na nossa vida, na sua família, na sua casa, Ele quer revestir. Ele quer trazer um revestimento sobre nós. Ele quer trazer algo novo sobre essa igreja, um revestimento sobre a sua vida. Há um esfriamento chegando. As pessoas estão frias. Então Deus fala: eu não quero a minha igreja fria, eu não quero, mas eu conto com você. Deseja ser revestido de unção. Queira um revestimento sobre a sua vida. E Paulo fala: Timóteo, traz a minha capa, traz o pergaminho quando você vier, mas venha antes do inverno. Paulo estava sentindo, ele sabia que um esfriamento estava chegando. E às vezes, irmão, nós ficamos inertes. Às vezes nós não estamos apercebidos sobre nós mesmos. Às vezes, se nós não ficarmos ligados, nós vamos esfriando. E o que? É como um tição. O que acontece? O tição tirado do fogo, ele vai apagar. E às vezes nós temos que notar: o que está acontecendo comigo? Por que eu não oro como orava mais? Por que eu não tenho mais a vontade que eu tinha de ir na igreja? Por que o meu coração não queima pelas obras? Por quê? Será que não há um esfriamento em mim mesmo? Será que eu não deixei eu esfriar? Será que eu não preciso, como está em Apocalipse, lembra onde caíste? Volte ao primeiro amor. Será que eu preciso voltar ao primeiro amor? O que eu preciso da minha vida? E Deus falou: você precisa da capa que eu te dei. Então Paulo fala: ele não está pedindo uma capa nova, ele traz a minha capa. É algo que ele já tinha, ele tinha ganhado. Então não é questão de Deus dar algo novo para você, é algo que ele já te deu. Você esqueceu em algum lugar. Paulo deixou a capa dele aonde? Em Troade. E onde você deixou sua capa? Onde você deixou o revestimento? A unção que Deus colocou na sua vida. Você está fazendo menção dessa unção? Você está usando o revestimento que você tem? Você abandonou ela. Onde você deixou a capa? Paulo sabia onde deixou a capa. E a Bíblia fala o quê? Procura lembrar onde caíste. Até nisso nós temos que bater. Onde aconteceu o meu esfriamento? Cadê a sede que tinha dentro de mim? Eu perdi o meu revestimento? Eu perdi a minha capa? Está vindo o inverno aí, irmão. O inverno está chegando uma nova estação na sua vida. Deus tem uma nova estação para você. Amém? Queria que eu vou falar: irmão, está chegando uma nova estação na minha vida. E muitos vão se arrepender de como me trataram hoje. Amém? A estação que vem na sua vida é para as pessoas olharem para você e se arrepender. Podia ter tratado melhor. Onde Deus quer nos colocar. Então, quando estamos apercebidos, vai vir uma nova estação e eu quero estar revestido, eu quero a capa de novo sobre a minha vida. Amém? 2 Reis, capítulo 3, a 2 Reis, capítulo 19, verso 19, diz assim. 1 Reis, tá, Isaac? 1 Reis 19, 19 diz assim. 1 Reis, capítulo 19, 19. Aqui ele acha lá, mas em vez de ele jogar na tela, já eles ficam esperando ele começar a ler. Já joga na tela aí, cara. E assim, ó. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 jumentas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Amém? Elias lançou a sua capa sobre ele. Irmãos, Elias, ele estava numa situação aqui de deprimido.
Antes desse contexto, Deus estava o quê? Deprimido, fugindo de Jezabel. Falou: Senhor, só restou eu, leva-me, eu desisto. E Deus falou: não, Elias, vai lá e unge Eliseu, o seu sucessor. Amém? Então, Elias lança a capa sobre Eliseu. Para o quê? O chamado de Eliseu. Então, quando Deus nos chama, Ele lança a capa sobre nós. Amém. Quem foi chamado? Quem está o chamado de Deus aqui? Então já tem uma capa de chamado sobre a sua vida. Quando vem a unção, é um chamado que Deus está te chamando. Um sucessor para suceder a obra do Senhor. Já tem uma capa sobre você. Diz mais. Agora sim, 2 Reis 3:3. 2 Reis 3:3, assim. Também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou na margem do Jordão. Elias chama Eliseu. Eliseu começa a seguir Elias. Eliseu, teu papel, Elias, dá-me uma porção dobrada do teu espírito. Ele faz uma promessa impossível para Elias. Porque se alguém chegar em mim e falar: dá uma porção dobrada, dá em dobro que você tem na conta. É impossível dar para ele, por quê? Porque eu não tenho. Elias não tinha uma porção dobrada. Como ele daria uma porção dobrada para Eliseu? Eliseu pede algo impossível para Elias. Por quê? Porque Elias não tinha o que ele queria. Ele queria o que? Uma porção. Mas Elias fala: eu não tenho isso. Todavia, se me veres ser tomado do céu, você vai ter. Porque aquilo vinha o quê? O que o pedido dele vinha de onde? De Deus. E não de Elias. Então por que Elias fala isso para Eliseu? Porque viu o quê? Quando Elias foi tomado, o que aconteceu? Veio uma carruagem de fogo e um redemoinho. O quê? Veio o extraordinário, sobrenatural e uma coisa natural. O que Eliseu tinha que fazer? Não tirar os olhos de Elias. Ou seja, Deus muitas vezes quer nos dar um revestimento, uma unção dobrada. Mas será que isso vai desviar o seu olhar? Será que você vai começar a se engrandecer porque Deus te usa? Opera grandes coisas na sua vida? Será que você começar a crescer materialmente, simbolizando o redemoinho, você vai se queixar? Se você não estiver preparado para a unção que Deus tem para você, se o seu olhar te desviar para aquilo, para o sobrenatural, você não pode ganhar uma porção dobrada. E Elias fala: Eliseu não pode te dar, porque se você desviar o seu olhar para o sobrenatural, para a carruagem de fogo, ou para o redemoinho, tirar os olhos de mim, você não está preparado para aquilo que você está me pedindo. Porque os dons espirituais que vai vir sobre você, vai chamar mais atenção de você do que Deus. Então Deus quer nos revestir, Deus quer te dar unção, mas nós estamos preparados para focar só em Deus? Ou aquilo vai nos seduzir? Aquilo não seduziu, os carros de fogo não seduziu Eliseu. Sim, ele falou: meu pai é carro de fogo, mas ele permaneceu com os olhos em Elias. Então Deus quer te usar plenamente, mas não deixa a unção que Ele quer te dar te seduzir. Você vai crescer grandemente, mas não deixa o seu crescimento te seduzir. Mantenha os seus olhos no Senhor. E a capa, quando Elias subiu, fez o quê? Aqui, ó, 14, aconteceu o quê? Verso 14, 2:14. Ou é 4, estou aqui errado. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram um e outro lado, e Eliseu passou. O que Eliseu falou? Onde está o Deus? Aquele que deu a unção para Elias. A irmã divina, que é uma mulher sábia, irmã divina, se fosse para a irmã escolher entre a unção de Davi e a unção de Saul, qual você escolheria? Davi. Essa é a questão. A unção era a mesma. Não tinha diferença, a unção de Davi e a de Saul era a mesma. A diferença foi o que eles fizeram com a unção. Era uma só. Por isso que Eliseu fala: onde está o Deus de Elias? Porque é dele que veio a unção para Elias. Amém. É dele que
é nele, no Senhor que está a unção. Então a unção de Davi, a unção de Saul não era diferente, era uma só, era a mesma. Mas foi Saul que fez uma coisa errada com aquilo que recebeu. E Davi soube usar a unção. Então, pessoas que não usam a unção que Deus tem para ele, ou usam de forma errada. Mas a palavra de Deus que diz o quê? Que Eliseu pegou a capa que o quê? Que caiu. Olha o segredo aqui, irmão. Toda unção que Deus dá para alguém, quando ele sobe, quando ele vai para Deus, ela fica na terra. Então tem muita unção, muita capa aí esperando alguém pegar. Amém. Tem capa de Billy Graham, tem capa de Catherine Kuhlman, tem capa de Kennedy Rey. Quantas capas não tem aí de grandes homens de Deus que já foram? De Davi Miranda, por exemplo. Quantas capas de homens que já subiram ao céu? Então quando Elias sobe, a capa desce, porque Deus fala, eu quero a unção minha ali na terra. Então se homens de Deus vieram para o céu, tem capas descendo. Amém. Cadê os sucessores destes homens? Que reivindica essas capas para si. Quantos homens de Deus você já leu sobre eles? Amém. Quantas histórias você já leu sobre grandes homens de Deus que já foram? Cada um deles foi, mas a capa ficou. Josué estava chorando. Josué ali chorando, falando, Moisés morreu. E Deus dá um chamado dele e fala, Josué, meu servo Moisés morreu, mas a unção dele ficou. Glória a Deus. É com você agora. Você é o próximo sucessor. Porque homens sobem, mas a unção fica. Amém. As capas, assim como a capa de Eliseu caiu, tem capas de grandes homens de Deus que estão caídas, que ainda não, ninguém se apropriou delas. Amém? Nós temos que aprender, irmãos, a reivindicar essas capas. Eu quero para mim, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher de Deus. Aquela mulher Catherine Kuhlman, quanta comunhão aquela mulher tem com o Espírito Santo. A gente vê os vídeos dela, as pregações, a ministração, quanta comunhão ela tem com ela. Às vezes nós criticamos Benny, que dormiu lá no túmulo dela só para pegar a unção dela. Mas Benny entendeu, a capa ficou, eu quero para mim. E aquele homem, como se vê o Benny aí? Billy Graham. A unção que aquele homem deixou. Kennedy Rey, quantas pessoas aquele homem curava. Quantos homens de Deus. Havia um pregador que ele chegava com a mão nos hospitais, nem entrava para dentro, colocava a mão nos paredes, nos hospitais, e as pessoas eram curadas. Você acha que essa unção subiu? Ficou. Esse revestimento, essa capa está aqui. Amém. Procurando alguém igual Eliseu. Eu quero essa capa. Sim, Eu quero para a minha vida. Sim, ó Pai. Então, muitas vezes, nós temos que buscar o revestimento. Amém. E Deus falou, tem capas por aí. E tem inverno que vai chegar. Seja inverno pessoal, seja inverno mundial. Mas tem inverno chegando. E eu preciso de homens e mulheres que queiram, que reivindiquem essa capa para as suas vidas. Amém? Glória a Deus. Lucas, capítulo 4, verso 18, diz assim, Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os cativos de coração. Verso 9. A proclamar liberdade aos cativos e restauração das vistas aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Há duas tipos de unção: o Espírito sobre mim, o Espírito em mim. O Espírito em mim vem por você. Quando Elias lança a capa sobre Eliseu, o Espírito vem em Eliseu, por ele. Então Eliseu destrói as pontes, falando, não volta atrás mais, queima os bois e segue Elias. Porque aquela unção foi o Espírito para ele, nele,
por Ele. Mas quando o Espírito vem sobre você, Ele é para outras pessoas. Quando Jesus falou, o Espírito Santo está sobre mim, para libertar os cativos. Então, quando aquela capa de Elias veio sobre Eliseu, ele recebeu uma unção para fazer a obra de Deus. Então, muitas vezes, o Espírito Santo está em quem? Em nós. Por nós. Porque ele veio em mim para quê? Para me seguir a Jesus. Para mim querer estar na igreja. Para mim buscar o Senhor. Para mim ser abençoado. Mas eu preciso buscar a capa, o revestimento, para ele estar em mim, por você. Ele está em você, por você. E ele está em mim, está sobre mim, por nós. Amém? Então, quando o revestimento vem sobre você, é para você operar em outras vidas, para ser bênçãos na vida dos outros. Ou seja, resumindo, ele está em você para você ser abençoado. Ele está sobre você para você ser bênção na vida de outros. É por isso que nós precisamos do Espírito Santo sobre nós, para sermos agentes abençoadores e usados por Deus. Amém? Então busque a carta do Senhor. Queira ela na sua vida. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos 2, 3 diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Então Jesus falou para os discípulos: esperai em Jerusalém, até que do alto venha poder sobre vocês. Então eles foram para Jerusalém, ou seja, até que sejam revestidos de poder. Então eles foram para Jerusalém e ficaram como Jesus tinha ordenado. Então as pessoas viram eles como línguas repartidas de fogo. Imagina uma coisa: se você visse o fogo dos pés à cabeça, não pareceria uma língua? Sim ou não? Não é? Uma língua de fogo? Não parecia uma língua de fogo assim? Foi assim, foi isso que eles viram. Os discípulos revestidos de fogo, recebendo uma capa, uma autoridade para operar no nome de Jesus. Glória a É Deus. isso que Deus quer fazer comigo na sua vida, te revestir de unção. Deus tem uma nova estação para a sua vida. Ele quer que você seja abençoado e um agente abençoador. Glória a Deus. Quem tem o Espírito Santo em você? Amém. Então muitas vezes nós temos que aprender a usar o Espírito Santo em nós, para nós sermos abençoados. Eliseu, ele tinha o Espírito Santo nele, mas quando o Espírito Santo veio sobre ele parou. O que aconteceu com Eliseu? Morreu doente. Não foi? Porque o Espírito Santo só passou a estar sobre ele. Nós precisamos do Espírito Santo sobre nós e em nós. Porque se você não usar o Espírito Santo em você, o que aconteceu com Eliseu? Virou bênção na vida dos outros, mas deixou de ser bênção para ele. Mas aí, o Espírito Santo está em você? Está sendo abençoado? Nós estamos vivendo bênçãos para nós, em nossa vida, onde nós estamos bem usando essa capacitação do Espírito Santo para o nosso bem, para a nossa vida. Então muitas vezes o esfriamento está em mim e em você. O inverno está em nós. Nós não estamos usando nem o que temos dentro de nós.
Não tem como Deus estar mais perto de você do que como Ele está agora, dentro de você. E às vezes você tem que usufruir daquilo que Deus já nos deu, aquilo que veio sobre mim. É claro que nós temos que buscar um revestimento, temos, precisamos. Mas se você só pensa na vida dos outros, temos que ser bênção para nós mesmos. E o Espírito Santo fala, eu quero ser para você primeiro. Eu quero que você desfrute da alegria que eu tenho para você. Da bênção, da comunhão que é estar comigo. E às vezes nós passamos por tantas lutas, tanta dificuldade com a resposta dentro de nós. É igual aquela historinha, acho que eu até contei para você, o pai está com o filho, o pai chega para o filho e fala, filho, eu vou te dar uma tarefa. Eu quero que você retire essa pedra. E eu quero te dar alguns utensílios, eu quero dar aqui uma pá para você cavar, uma picareta para você empurrar e uma corda para você puxar. Mas a sua tarefa é você tirar essa pedra. O menino então buscava com a pá, empurra para a alavanca, puxa com a corda e não consegue. Ele chega para o pai, eu desisto, eu não consegui. O pai chega para ele e fala, meu filho, você tentou, você usou tudo que estava à sua disposição? Eu usei. Aqui eu cavei com a pá para tentar mover, para ficar mais fácil, mas é muito funda. Eu tentei puxar com a corda, mas não deu. Eu empurrei, mas não foi. Você tem certeza, meu filho, que você usou tudo que está à sua disposição? Sim, pai, eu usei, mas não consegui. Meu pai, você esqueceu de algo. Impedi a minha vida. Eu estava aqui do seu lado. Todo o tempo. Você usou tudo que estava à sua mão, mas não me impediu. Ajuda. E às vezes é isso que nós fazemos. Nós queremos tanta artimanha, tantos artifícios, usar tantas coisas, usar sabedoria, intelecto, buscar um pela internet. E o Espírito Santo não impede a minha vida, eu estou aqui. Em você, para te ajudar. E temos ele, temos a ferramenta principal e não pedir. Então o Espírito Santo está em você, por você. Lembre-se disso. Se você quer algo na sua vida pelos outros, você tem que buscar o revestimento na sua vida. O revestimento vem em você, para você ser bênção na vida de outras pessoas. Mas ele em você, é por você. Mas se você não pedir ajuda, também não vai resolver. Então, quem é o Espírito Santo da sua vida? Ele já está em você. Ele é seu equilíbrio. Está morrendo aí. Mas, quando o equilíbrio está aí, ele é bom. Então você tem que interagir com ele. Amém? Amém. Temos esse poder de Deus para a sua vida. Atos 4, 23. Diz assim: e eis que os apóstolos davam com grande poder testemunho de ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Olha, depois que os apóstolos foram revestidos, o que aconteceu com eles? Eles davam testemunhos com grande poder da ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo veio sobre você, para você testemunhar que o meu Deus ressuscitou, o meu Deus vive, hoje e eterno. Glória a Deus. Então há um propósito do Espírito Santo sobre a sua vida, há um revestimento que Deus tem sobre você, para demonstração que Ele está vivo. Imagine Jesus falou: olha,
Se eu não for, ele não virá. Ele falou, é para o seu bem que eu vá. Então Jesus falou, olha, é para o seu bem que eu vou me entregar. Porque é algo muito melhor para você do que a minha companhia. Aquilo que eu desfruto, aquilo que eu participo, aquilo que eu gosto, que eu regozijo, eu quero para você. Isaías diz o quê? Deus agradou moer, Deus agradou crucificar a Jesus Cristo. Você já leu esse texto lá? Isaías 53? Deus agradou moer a Jesus Cristo. Como o pai pode agradar e moer o filho? Porque foi o filho por todos os outros filhos. Porque ele sabia que o diabo era só um instrumento na mão dele para crucificar a Jesus e tomar de volta o que foi entregue aos homens. E é o Espírito Santo que dá essa autoridade de nós vivenciarmos o que Jesus conquistou por mim e por você. A primeira visão de Deus, Deus diz, eu me agrado, eu vou me agradar disso porque eu vou devolver a terra aos homens. Mas nós vivemos com uma terra fonte de Satanás. Satanás tem reinado dentro dos lares, dentro dos nossos lares, muitas vezes, no meio de nós, sendo que esse reinado já foi entregue a você. Jesus falou o quê? Toda a autoridade foi entregue. O que o diabo falou antes para Jesus? Se me prostrares e me adorares, eu te darei todos eles, porque toda a autoridade foi entregue. Foi o que o diabo falou, mas quando Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos, ele falou o quê? Toda a autoridade foi dada. Porque ele tomou de volta. Nós não vivemos essa palavra, porque a capa que devia estar sobre nós está em algum lugar, guardada ou escondida. Temos que nos revestir dessa capa. Talvez se o inverno chegou na sua vida, você está esfriando, lembre-se, tem uma capa para te aquecer. Uma capa de autoridade, de unção sobre a sua vida. Fala, eu quero essa capa, traz a capa sobre mim. E depressa, porque Paulo diz que procura vir o quê? Vir antes do inverno. Olha, Timóteo, eu preciso que você venha antes de algo que está para acontecer. E às vezes nós começamos a perceber algo mudando, a atmosfera mudando, o esfriamento chegando, as coisas ficando mais difíceis, parece que as coisas não estão andando, e não aguardamos. Vem depressa, eu preciso da capa. Corre pelos braços do Espírito Santo, igreja. Queira ir para a sua vida, fala, reveste-me de unção, Pai. O esfriamento está chegando sobre a minha vida, o esfriamento está chegando sobre a minha igreja, o esfriamento está chegando sobre a minha casa, há um inverno chegando, traz o Espírito Santo com ele a capa e me reveste. Sim, ó Deus. Porque Deus quer de mim, de você, um posicionamento. Quando Elias lança a capa sobre Elias, quando ele é chamado, ele já queima tudo. As pontes com o passado e fala, eu tenho um novo futuro para a minha vida. Amém. Às vezes, para termos esse revestimento, é necessário nós cortarmos a ligação com aquilo que nos aprisionou e falar, eu quero viver algo novo com Deus. Amém. Eu quero algo novo para a minha vida, mas para viver algo novo eu tenho que largar o velho, porque eu estou agarrado no velho. Deus tem algo novo para você. Não, cada dia nós temos que procurar óleo novo, unção novas, experiências novas com Deus. Amém. Às vezes a nossa oração deve ser, Deus, me dá uma porção dobrada de caráter, me dá uma porção dobrada de ser crente de verdade, me dá uma porção dobrada de realidade do Senhor. Às vezes o que Deus fala, eu quero só um posicionamento seu. Eu tenho uma capa para a sua vida. Olha, eu tenho capas para vir e tem capas que foram deixadas. Nós precisamos adquirir a nossa vida.
Amém? E a unção é o quê? A unção é uma só. Não tem diferença da unção de Saul para Davi. É o que fazemos com a unção e como. A unção que estava em Judas era a mesma de Pedro. A unção que estava em João era a mesma de Pedro, era a mesma de Judas. Judas traiu Jesus e Pedro negou Jesus. Aí depois Pedro o quê? Se renovou, se arrependeu. Foi um novo homem. E depois, quando eles se reúnem, eles falam: olha, convém a nós nomear outro, porque a unção, a atmosfera ainda está aqui. Então nós precisamos do 12º para pegar a 12ª capa, porque Judas foi, mas a capa ficou, e nós precisamos do 12º para tomar posse da capa que Judas deixou. Matias pegou a capa de Judas. Talvez está certo, não tem nada que falar na Bíblia de Matias, mas também não fala que ele traiu Jesus, nem abandonou o ministério. É o que fazemos com a unção e com. É o que você vai fazer com a capa e com. Não é o tipo de unção que você vai receber. É o que você vai fazer com isso. Então Deus quer vestir você. Deus está falando para mim e para você nessa noite: eu tenho uma capa para você. Glória a Deus. Além da capa, tem um inverno chegando. Tem um esfriamento chegando. E, irmão, o esfriamento já chegou na minha vida, né, Volta? Já estou mais gelado que tudo. O trem está feio. Mas não interessa, irmão. Volta para o fogo. Aquece. Gasta energias em querer buscar ao Senhor. Se humilhe na presença de Deus. Deus fala: aqueles que me buscam vão me encontrar. Então desejo no seu coração, queira, Senhor. Não sei o que fazer. Levante nas madrugadas, jejue até cortar a cara, mas fale: eu vou fazer um propósito com Deus, eu vou mudar a minha vida. Tem gente que fala: eu não consigo jejuar. Meu irmão, quem come quando está com fome é animal. Quem come por instinto é animal. Se eu controlo, não adianta estar com fome, só que eu não vou comer, porque eu mando em mim. Quem não se controla é animal, não controla o seu desejo, não controla as suas ações, é animal. Nós não somos animais, nós somos gente. Nós temos que tomar controle da nossa vida. Quem anda sem controle é animal, anda só por instinto. Como quando está com fome? Não. Eu como quando eu quero. Eu não estou com fome, não. Então nós temos que agir assim. Não é? Nós temos que tomar controle da nossa situação. Tomar rédea da nossa vida. Eu controlo a minha vida. Eu escolho a hora que eu acordo. Eu escolho a hora que eu durmo. Ele fala: eu não consigo dormir, não. Se eu deitar 7 horas da noite, eu durmo. Aí eu falei: é o viver, não, nós temos que ter controle. Eu acordo quando eu quero, eu durmo quando eu quero, e eu vou fazer o que eu quero. Porque eu controlo a minha. É isso que eu e você temos que tomar. Fala: Deus, devolve para mim as rédeas da minha vida. Eu vou estar no controle, e Deus vai estar no meu controle. Amém? Oremos a Deus, vamos orar ao Senhor. Soberano e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, tem capas por aí, Senhor. Tem capas que o Senhor entregou, que o homem usou e já não estão mais sobre nós. E essas capas estão aí como herança, Senhor, para aqueles que querem se apropriar, tomar posse da unção que o Senhor tem, Pai. Já passou sobre este mundo muitos homens, muitas mulheres, muitos profetas, muitos sacerdotes de Deus. Deus, que em nome dos Senhor, essas capas que estão sobre os ares, que foram otorgadas para fazer diferença, Senhor. Deus, que eu possa liberar capas sobre essa igreja, sobre esse lugar, Pai. Traz revestimento sobre essa igreja, Pai. Traz unção sobre cada irmão, sobre cada um que está aqui, Deus. Em nome do Senhor Jesus, traz uma capacitação sobrenatural, Pai, para fazermos
para fazer o impossível, Senhor, para preparar o caminho do Senhor, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja bênção sobre essa igreja sem limites, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Pastora Leila, de toda a igreja. Amém. Leila, a igreja está mandando um abraço para você. Amém? Igreja, o irmão Laí, a irmã Lourdes estão aí disputando na Inglaterra. Amém? Sejam abençoados todos vocês, estamos acompanhando pela Jesus do Senhor. Amém? Estamos terminados, sabe? Deus abençoe a todos. Amém?